mas existe. Olha essa outra história, uma jovem, é muito revoltante a história que eu vou mostrar agora, tá? É extremamente revoltante o caso da Damaris, né? Damaris. Uma jovem ficou presa injustamente por 6 anos. 6 anos para provar. Na verdade, o ônus da prova cabe a quem acusa, né? Mas a advogada dela, né, lutou, a família também, todos lutaram para provar a inocência dela. Demorou 6 anos isso. Só que teve um detalhe. Essa jovem morreu 2 meses, pouco mais de 2 meses após ser absolvida pelo júri. Damaris Vitória Kramer da Rosa tinha 26 anos apenas e não resistiu às complicações de um câncer no colo do útero, diagnosticado ainda enquanto ela estava na cadeia. Detalhe, a ligação com o crime que a levou para a cadeia, de forma preventiva, hein? Ficou 6 anos em prisão preventiva. O que tem de vagabundo criminoso, né? Bom, o Anderson, que a gente acabou de mostrar, ex-brigadiano, vários políticos ligados a escândalos e mais escândalos, né, por todo esse país. 6 anos presa preventivamente. E ela foi estuprada. E quem teria praticado estupro acabou, né, se tornando vítima. E aí isso ligou, né, o Ministério Público na época ligou, teria participado e tudo mais. A Damaris foi sepultada na segunda-feira passada no cemitério municipal de Araranguá, no litoral sul de Santa Catarina. A repórter Gabriela Dias vem agora ao vivo trazendo mais informações desse caso revoltante, né, Gabi Dias? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde a todos. Caso realmente revoltante. Damaris foi presa preventivamente em novembro do ano de 2019 por um suposto envolvimento no homicídio dessa pessoa que teria estuprado ela anos antes, Daniel Gomes Soveral, que aconteceu o homicídio dele no ano de 2018, na cidade de Salto do Jacuí, no noroeste aqui do Rio Grande do Sul. De acordo com a promotoria, Damaris teria organizado o assassinato, mantendo um relacionamento com a vítima e conduzindo então o Daniel para Salto do Jacuí, cidade em que ele foi morto. Outros 2 homens tiveram envolvimento no caso, que também foram presos. A defesa de Damaris, em nota, afirma que enquanto ela estava detida no Presídio Estadual Feminino de Rio Pardo, em 2024, sentia fortes dores em baixo ventre. Foi requerido, inclusive, a prisão domiciliar dela para que pudesse investigar os sintomas de uma possível doença. No entanto, na época, o Ministério Público negou o pedido, dizendo que os receituários não comprovavam a efetiva doença e que o tratamento ofertado dentro do presídio seria suficiente na época. No entanto, mesmo com tratamento de remédios como tramadol, dipirona e paracetamol, ela ainda sentia fortes dores. Só em março de 2025 ela conseguiu uma autorização de escolta hospitalar para uma consulta ginecológica. Ela então foi diagnosticada com câncer no colo do útero e teve a prisão convertida em domiciliar. Em agosto ainda deste ano, a mulher foi julgada. O Conselho de Sentença a absolveu de todas as acusações relacionadas ao homicídio do Daniel, pois não haviam provas o suficiente. Depois de 74 dias da absolvição dela, ela não resistiu às complicações desse câncer, então, de colo de útero, e foi sepultada na última segunda-feira. A gente também tem uma nota do Ministério Público que afirma que na primeira oportunidade em que foi informada nos autos a doença da ré, não houve comprovação então dessa informação. Mas a partir do momento em que a defesa fez o segundo pedido de liberdade, alegando e comprovando a doença, a ré então foi solta, Mota. Mesmo assim, né, claro, o Ministério Público dizendo que não houve essa comprovação em primeiro momento, claro que o caso choca bastante, chama bastante atenção, né? O que mais revolta, né, Gabi Dias, é que a Damaris, ela ficou 6 anos presa
preventivamente. Ela não tinha condenação nenhuma. Quando ela finalmente foi à júri, depois desses 6 anos, ela foi absolvida. Ela foi inocentada. A gente fala sobre muitos casos aqui, né, Mota, que a pessoa não fica nem perto disso e que tem muita prova por aí, e ela 6 anos, né, com essa prisão preventiva. Quando ela foi ao hospital, quando ela finalmente foi, né, foi permitida a ela, né, ir até o hospital, passar por um exame ginecológico, já não havia mais nada a se fazer. Quando o ginecologista foi examiná-la, ela já começou a sangrar. Um sangramento, inclusive, que foi... Eu ouvi uma entrevista com a doutora Rebeca, que era advogada da Damares, ela dizendo que, né, ela já... uma hemorragia, difícil de controlar. E a gente vê aí, ela queria... O que ela queria? Ela pediu, olha, eu estou preventivamente, eu estou mal, eu estou me sentindo mal, eu preciso de uma consulta médica. Ela queria apenas uma consulta. Isso não foi permitido a ela. Esse ano agora, um dos maiores assaltantes de banco desse país, um dos cabeças da maior organização criminosa da América Latina, que é o PCC, eu estou falando do cigano do PCC, foi autorizado por uma juíza aqui de Porto Alegre a fazer uma operação de emergência. Como é que chama? O Tiri, hérnia de disco. Eu estou falando do cigano do PCC, que estava preso por ter sido um mentor intelectual no roubo milionário ao avião pagador lá no aeroporto de Caxias do Sul. E o cigano do PCC, assim como, né, outro, como é que chama aquele dono de uma rede de lancherias lá em Canoas também, que foi preso recentemente aí, fora do Brasil, o Biron, também recebeu autorização. E ela não. Essa moça, 26 anos, morreu por negligência do Estado, por um erro, sim, do Ministério Público. Errou. Como eu posso aplaudir o Ministério Público, eu tenho liberdade também de criticar, de questionar. Ela era inocente. Foi provada a inocência dela. Mas quando ela finalmente foi levada a uma consulta com o ginecologista, já não havia mais nada a ser feito. Isso é um escândalo, gente. Um escândalo para traficante, matador, ladrão de carro forte, ladrão de banco, pode sair à vontade, né? Porque tem tornozeleira eletrônica, ou se bobear, no caso do publicitário monstro Ricardo Jardim, não tinha tornozeleira, ele já era condenado, não tinha tornozeleira eletrônica e não tinha vaga no semiaberto. Ele foi colocado em liberdade praticamente. E para essa jovem não, ó. Para essa jovem não. Isso é um crime o que fizeram com ela. Mataram a Damares. Mataram, ela foi morta. Ela não morreu em consequência só de um câncer, não. Ela morreu graças à negligência do Estado. E agora? E a família dela? Me diga, ela não está viva para ser reparada. E agora? Que horror! Que horror! Mais algum detalhe, Gabi Dias? Não, Mota, chama bastante atenção que no caso, né, do Ricardo Jardim, que a gente já falou hoje aqui no Boa Tarde, ele é inclusive um matricida, né? Que matou a própria mãe no ano de 2015 e estava solto. No caso dela, ela teria matado, ainda não tinha sido julgada, teria matado um homem que a estuprou. E ainda assim, ficou presa por 6 anos injustamente. E sem tratamento adequado, né? Sem tratamento adequado. E sabe o que davam? Praticamente, a Gabi Dias citou alguns remédios que eram prescritos para ela, mas basicamente era paracetamol e ponto. Uhum. Paracetamol e ponto. E ela com câncer no colo de útero. Isso é uma vergonha para o Estado. Uma vergonha para o Ministério Público e uma vergonha para o Estado. Imaginando os pais dessa guria. A filha estuprada, né, acusada injustamente por um crime que não cometeu, e aí
74 dias depois de finalmente ser absolvida, levada a julgamento, né? Porque demorou 6 anos, ela acaba morrendo. É lamentável. Obrigado. Que é, Elian? Pode falar de novo aqui. Oi?